sabe o quê? O engano de Satanás. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse, não comerá de toda a árvore do jardim, respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se a vós abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e deu-lhe a seu marido, e ele comeu. Abriram seus olhos, e ambos perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas. Quando ouviu a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre eles as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe o Senhor Deus: quem fez saber que você estava nu? Comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela é culpada. Ela me deu a árvore e eu comi. Disse-lhe, Senhor, a mulher: que isso fizeste? Respondeu a mulher: Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos voltar ao nosso trabalho de batalha espiritual. Quem leva o crente ao engano é Satanás. Satanás é aquele que leva o crente ao engano. Hoje nós vivemos a terra do engano. Você é enganado ao comprar, você é enganado ao levar, o celular aí que era para ser uma bênção, que era ser maravilhoso, no fim você pega o celular e a pessoa copia seu celular, escaneia seu celular. Então, na realidade, Satanás é aquele que nos leva engano do crente, né? Foi no jardim do Éden que ele fez o primeiro engano. Ele arma todas as condições para o crente ser enganado e achar que está certo. E é interessante, meus prezados irmãos, que na realidade muitas vezes agimos contrário à vontade de Deus, porque damos ouvido ao diabo e achamos que estamos fazendo certo. Já aconteceu isso comigo. Quantas e quantas vezes Satanás está dizendo coisas até coerentes, até boas, mas não é da vontade de Deus. É até bom você ouvir, né? O objetivo principal de Satanás é conservar o ímpio no seu caminho, enfraquecer e derrotar o crente. Ele quer te derrotar, ele quer te derrubar, ele quer simplesmente a arma de Satanás para o incrédulo é a perdição, o mundo e a carne, mas para o crente também. Ele quer enganar. Você acha que está levando vantagem? Outro dia vendo um cara aí que estava amando uma mulher linda pelo celular e começou a ajudar, acho que chegou a ajudar até chegou a 10 mil, e não era mulher nada, era um homem que tinha roubado o dinheiro dele. Então o incrédulo não deixa o mundo, ele vive na carne, ele tem um desejo, mas nós temos Satanás que quer nos enganar. Ele quer nos enganar. E na realidade parece que ele teve muito trabalho, mas nos dias de hoje não tem mais. E aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida é simplesmente fugir do engano de Satanás. Aceitar Jesus Cristo é isso. Satanás, através do engano, mostra o incrédulo que melhor vive no mundo. Na crente ele vive. Uma moça bonita, muito bonita moça. Mas é incrédula, a Bíblia
para meu namorado aceitar Jesus. Só que não deixava aceitar Jesus, o cara conversava o mundo inteiro. Não, mas Deus falou que vai mudá-lo. Deus não falou nada disso. Deus falou, não se una um jugo desigual. Como que Deus falou? Deus falou que mudá-lo, não. Por quê? Porque mudar depende dele, ele não quer. Um dia eu disse para ela, falei assim, escuta minha filha, você é uma pessoa crente, filha de crente, você vai conseguir passar a noite inteira dormindo e até fazendo sexo com um cara fedendo cachaça? Você vai conviver com ele fedendo cachaça? Pois o Satanás engana, muitas vezes a pessoa chega e diz, mas ele é crente, eu também sou crente, também na igreja e tal. Quando vê, é engano de Satanás. Vai um pouquinho. Aqui acho que para casar não tem ninguém, né? Já a maioria já são casados, mas se der, mas eu não. Mas é o seguinte, vai um pouquinho. A você, a tem. Então, o Isaías, né? Essa é muito boa. Mas acontece o seguinte, peraí. A Tênia quer conhecer o pai da Tênia, tudo bem. Vamos ver como aquele cara trata a mãe dele. Porque se a mãe que é mãe ele trata mal, não espera que trate bem você. O que acontece é que o diabo ele quer enganar. E nós verificamos, prezados irmãos, que as Escrituras advertem. Primeiro aqui, a Escritura adverte o crente. Satanás se engana. Olha lá, adverte. Primeiro, cuidado com a morte física. Chama para um menino desse e fala assim, não, pode ir, é isso mesmo, Espera uma porcaria dessa, ele acaba experimentando, vicia. Porque o Satanás traz a morte física. Eu estava com a companhia, aquele trabalho, aquela reportagem de uma TV sobre as mães da Cracolândia. Quantas mães iam visitar o filho na Cracolândia e outra chegava lá, cadê esse filho? Morreu! E foi enterrado como de gente. Satanás, ele destrói a própria vida das pessoas. Ele joga a preocupação da sua vida. Mas Satanás também destrói com a morte mental. A morte mental. Simplesmente você começa a simplesmente viver a sua vida dentro da sua mente. Não se aplica a palavra, não ouve a palavra, não estuda a palavra. Morte mental. Mas o pior que ele faz é a morte espiritual. A morte espiritual. Como é tudo. A pessoa, eu falei meu vizinho, falei para vocês que meu vizinho lá, o seu João, também chamava João, que pessoa que eu amava muito, bacana, muito. De repente, com essa pandemia, ele não podia sair de casa, ele parou de comer e morreu. Morreu de fome. Por vontade própria. Porque ele não tinha nada espiritualmente. Então, meus prezados irmãos, isso acontece quando nós envolvemos com o mundo. O que Satanás vai fazer com as crianças? O que vai fazer com cada um? Vai fazer alguma coisa para te afastar de Deus. O que Satanás não quer é você junto a Deus. O que o comunismo quer fazer? O que o socialismo quer fazer? Destruir a família. Por quê? O que prejudica? O que faz com que o comunismo não tome conta do Brasil? Duas coisas: família e religião. Derrubou a família, derrubou a religião, acabou. Acabou. Então o cristão cai no engano de Satanás e vai dando lugar ao mundo.
quando o dinheiro não vai a Deus. Muitos crentes estão o tempo podendo se envolver, podendo ser abençoados, buscando bênção, mas não vai conseguir, porque na realidade ele troca. Primeiro, a igreja pela novela. A igreja pela novela. Fui visitar a irmãzinha, pastor, depois da novela a gente conversa, porque hoje é o último dia da novela. Falei, ah é? Tá bom. Tchau. A primeira coisa, a igreja, o culto pelo futebol. A oração pelo exercício físico. Ou por qualquer outra coisa. Ele vai trocando. E o diabo vai enganando a sua vida. Vai trocando as coisas. Por isso, meus irmãos, cuidado com o engano de Satanás. Ele quer enganar. A Bíblia mostra, meus prezados irmãos, que tudo isso é engano de Satanás. O mesmo mais Satanás usa que o descrente, usa para o crente. O mesmo modo, ele tenta mostrar que o mundo é muito melhor. Se aproveita mais. Você está tranquilo. Essa semana mataram o homem que ganhou 47 milhões na Mega Sena. Está feito, estou tranquilo. Mas a palavra de Deus é clara. Não quer ser enganado por Satanás? Não ame o mundo, nem as coisas que tem nesse mundo. Vocês se amam o mundo, não amam a Deus. Nada há nesse mundo que vem de Deus. O que é no mundo? Os maus desejos da natureza humana. Maus desejos. Por que eu tenho que casar para fazer sexo? Faz parte. É o mau desejo da natureza humana. O que tem dentro vem desse mundo. A vontade de ter aquilo que agrada os olhos. Sabe? Eu vi um pastor dizer para mim, peraí, eu sou o pastor da igreja e tenho um carrinho. E tem irmão na igreja que tem carrão. Peraí. Graças a Deus pelos irmãos que tem. Então, a Bíblia fala, né? Os desejos da natureza humana, aquilo que agrada os olhos, o orgulho. Orgulho é o engano de Satanás. Nós não somos nada disso, não. Não somos melhores que ninguém, não. De jeito nenhum. Não somos melhores que ninguém, não. Mas às vezes o orgulho. Ontem eu fui para sair, que abriu perto de casa, o Del Extra, e uma coitadinha começou a comprar e ela começou a tirar as coisas do carrinho. O Isaías estava comigo. E ela começou a tirar as coisas do carrinho, fiquei com dó dela. Aí eu falei, precisou tirar, eu tenho que ter o sabão em pedra e o sabão em pó. Eu falei, senhora não quer que eu pague isso para a senhora? A senhora leva? Não preciso de ninguém. Se fosse eu dizer, quero sim, muito obrigado. Ah, por quê? Por que orgulho? Para que esse orgulho? Orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem de Deus, vem do mundo. Então, meus prezados irmãos, quais são os desejos desse mundo? Os maus desejos da natureza humana. Vontade de ter aquilo que agrada aos olhos. O mundo passa, com tudo isso as pessoas passam. Tudo isso vai passar. Mas Jesus complementa, mas aquele que faz a vontade de meu Pai permanece para sempre.
Então os enganos de Satanás é muito grande. A diferença está que o engano de Satanás conduz morte. E a vontade de Deus conduz vida eterna. Então é essa a diferença. Não é fácil opor ao mundo. Não. A Bíblia mostra, meus prezados irmãos, que não é fácil viver nesse sistema mundial dirigido por Satanás. Não é fácil. Não é fácil. De jeito nenhum. Não é fácil ter compromisso e perder os padrões de Deus. Não é fácil. Olha, mas aquele era pastor e fez. Não é fácil, meus pesados irmãos, viver a verdade de Deus em nossas vidas. Não. Nós preferimos viver a verdade do mundo. O mundo é um engano. O mundo é um engano. Quantas vezes nós somos enganados? Quantas vezes? O irmão Cristóvão caiu porque ele foi enganado. Por quê? Porque sabe, o irmão Cristóvão, como crente, ele acredita nas pessoas. Esse é o problema. Nós, como crentes, não acreditamos que as pessoas sejam assim. Não, sabe, nós não acreditamos porque nós não somos. Então, na realidade, isso pode trazer sérias consequências, como trouxe o próprio Jesus Cristo nos alerta. Se o mundo vos odeia, não fique preocupado não, porque odiou primeiro a mim. Se vocês fizessem tudo aquilo que o mundo quer, o mundo não odiava. Não odiava. Se vocês fizessem tudo aquilo que o mundo quer, o mundo não odiava. O mundo amaria. Mas o que acontece é que vocês não são do mundo. E diz assim: antes eu me escolhi, eu vos escolhi. E aquele que eu vos escolhi, o mundo odeia. Eu não esqueço nunca de um dia, quando eu era membro da Igreja Batista de Monte Alegre, que eu fui com o pastor Francisco de Andrade fazer compra no depósito para fazer um concerto. Aí o pastor Francisco pediu. Aí falou assim: o senhor dá nota, por favor, no nome da igreja, que tem que apresentar um floreiro a nota. Aqui a gente não dá nota, então o senhor pediu, não vou levar. Ele olhou para o pastor Francisco e disse: por isso que eu odeio o crente, viu? Crente é tudo certinho. Pois é, o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Porque nós queremos as coisas certas. Nós não queremos nada errado. E o mundo não quer as coisas certas. O mundo nos odeia. Por quê? O mundo nos odeia porque é controlado por Satanás. E nós, irmãos, refletimos a luz de Jesus. Nós refletimos. A sua Leonardo lembra, com Simão deve ser, não teve que. A irmãzinha chegou aqui, menina chegou aqui chorando, acho que tinha a idade do Lucas. Por quê? Eu falei que ele estava obedecendo a minha mãe, quase batendo em mim, todo mundo tirou sarro de mim. Filhinha da mamãe. Que mundo que é esse? Parabéns! Você obedece a sua mãe, parabéns! Mas, por isso, o interesse satânico é enfraquecer a luz. Ele quer enfraquecer a nossa luz. Terceiro ponto. O crente deixou o engano do diabo para quê? Está aqui, obrigado. Seguir a vontade e a verdade de Cristo. Por isso que eu deixei. Irmão, se você não deixou, se você não segue a verdade de Cristo, você não deixou o engano. Não adianta. Então, o crente deixou o engano de Satanás para seguir a verdade de Cristo.
O crente deixou o engano por guardar a palavra de Deus. Por guardar a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso que você guarda a palavra. É por isso que nós guardamos a palavra de Deus. Quantas vezes nós vamos fazer a coisa e a palavra vem, não dá. Pela palavra não dá. Então a Bíblia mostra, meus prezados irmãos, que na revolta do inimigo em nossas almas é porque nós descobrimos o engano através da luz do Evangelho. A revolta do inimigo é porque nós descobrimos. Olha, isso é engano. Não é isso não. Na oração sacerdotal, Jesus, meu Pai, agora teme a glória da tua presença, nem na glória que tinha comigo contra o mundo. E eu mostrarei que aquilo que tu tiraste do mundo para me dar era teu e tu deste a mim, e tem que me obedecer. Então, na realidade, meus prezados irmãos, o crente passa a ser vitorioso quando ele diz: a sua palavra está aqui, Senhor, para mim não pecar, para mim não destruir as coisas. Eu fiquei com mágoa de fulano, eu estou magoado. Eu estou magoado comigo. Peraí. Senhor, a tua palavra está aqui, eu não posso deixar ficar magoado com ele. Eu não posso. A tua palavra está escondida aqui exatamente para aprender. O jovem, criança, ele chega, puxa vida, papai e mamãe não aceitam isso. Meu pai tem um exemplo. Minha mãe tem um exemplo. Minha mãe tem um exemplo. Eu tenho um exemplo da minha casa. A palavra do meu pai, a palavra da minha mãe, quando me educou, está aqui guardada. E se ela é tão importante, imagine a palavra de Deus. Tem que estar guardada. Então, o crente não tem que deixar o mundo fisicamente. Não pode deixar de parar de trabalhar. Não pode deixar de comer. Não pode deixar hoje mesmo. A minha cunhada levou a gente para almoçar. Como? Não pode deixar de almoçar. Não pode deixar de fazer nada. Mas tem que deixar o mundo, irmão, espiritualmente. O crente, através, descobre o engano do diabo. Espiritualmente, ele olha: eu não vou viver o caminho do mundo. O meu caminho é diferente. É isso que a gente tem que ver. O caminho dele é diferente. Não é o caminho do mundo, não. Uma das coisas boas nos últimos anos é que o pessoal está começando a gostar de política, mas sabendo o quanto que são corruptos políticos, o quanto que nos roubaram os artistas. Antigamente era assim: eu sou artista. Eu fui censurado uma vez no restaurante do Tribunal de Justiça exatamente por isso. O artista, eu não sei quem que era. Eu dei tudo. Acho que na minha mesa eu estava almoçando. Doutor, aqui o artista. Mas quem é? Falando, com muito prazer, e voltei a almoçar. Doutor, que volta a almoçar. Falei, sensacional. Muito prazer, pronto, acabou. Não tem mais nada do que eu. Que isso? Para Deus, eu tenho muito mais valor que aquele artista. E agora o diabo inventou um tal de artista gospel, que o melhor para fazer com ele é cuspir ele, não trazer para a igreja. A igreja, um pastor amigo meu aí, quase que dividiu. A igreja em dificuldade, trouxeram aquela
Mara Maravilha, cantou um hino, recebeu 8.000 e foi embora. A igreja é dificuldade. Eu não quero pensar, não quero cantar e receber. Então, meus prezados irmãos, o que faz o engano na nossa vida? Faz com que nós não sigamos a Jesus. O engano da nossa vida, o engano do diabo. Não é fácil você viver no meio, sendo ovelha, viver no meio de lobo, ou viver no meio de cabra. Não é fácil. Não é fácil realmente. Não é fácil viver nesse mundo sem pertencer a esse mundo. Não é fácil. Não é fácil, meus prezados irmãos, você viver retamente nesse mundo. Não é fácil viver nesse mundo sem se envolver com as maldades desse mundo. É difícil. E nós ficamos assim, não, eu vou fazer para deixar. Não, nós queremos simplesmente fazer não. Por dessa razão, Deus, quando nos salva, a primeira coisa que Ele faz é muda a natureza. Se você não tem a sua natureza mudada, fala, Senhor, eu quero ter a minha natureza mudada. Como assim, pastor? Você é um filho, seja um filho de acordo com a Bíblia. Você é uma filha, seja uma filha de acordo com a palavra de Deus. Você é uma esposa, seja uma esposa de acordo com a palavra de Deus. Você é um marido, seja um marido de acordo com a palavra de Deus. Você é um empregado, seja um empregado de acordo com a palavra de Deus. É isso. É isso que é mudar. É colocar em nós uma nova natureza. É tirar aquela natureza velha. E o Espírito pode ajudar na vitória nova, porque o crente, ele tem tudo para vencer o engano do diabo. Tudo. Ele tem tudo. E às vezes, não é porque o diabo enganou, não é porque o diabo enganou, que Deus não vai te abandonar, não. Deus vai cuidar de você. Tem uma moça, gostou de um pilantra. Os pais falaram, olha, sai fora. Mas, não. Casou, sofreu, apanhou, até que um dia não aguentou mais, foi embora. Mas mesmo assim, Deus para ela deu 3 filhos. 3 filhas maravilhosas. Deus não deixa de abençoar. Deus não vai abençoar, vai deixar de abençoar. Deus não abandona. Deus não abandona. Deus, a Bíblia diz que Ele não é pai, Ele é como uma mãe. Hoje nós estamos vivendo uma época que mãe está abandonando, né? Mas mãe de verdade. Então, meus prezados irmãos, o crente tem tudo. O crente tem tudo para vencer. Deus dá poder. Deus dá autoridade. Deus dá autoridade. Eu não esqueço o nome do irmãozinho aqui, foi nessa igreja. Que o marido era crente e dizia para ela quando sair, fazendo todo dele, né? Quando ligar, fala que eu saí. Ela, eu não. Eu não. A hora que ligava, ele se levantava, saía correndo e dava. Agora, ele acabou de sair. Ele acabou de sair. Não estou falando a verdade. Mas é que você saiu, sendo que você está aqui, de jeito nenhum. Então, meus prezados irmãos, o próprio Jesus disse, Pai, não peço que tires deste mundo, mas que livre-me do mal. Não peço que tires deste mundo, mas que livre do mal. Não são do mundo, como eu também não sou, mas santifica na verdade. Oh, que bom! Oh, que bom! Mas a verdade é a tua palavra. É claro que nós estamos se encaixar nos dias de hoje. É claro que muitas coisas a gente quer trazer assim. É claro que tem muitas igrejas aí que querem trazer a cultura da época de Jesus para cá. Não é a cultura, é a palavra. Não é a letra, é o
espírito. Não vai trazer cultura. Pastor, mulher não pode ser pastor, porque diz para a mulher ficar calada. Sim, mas hoje não é mais assim. Hoje as mulheres estão muito mais espertas do que os homens. Hoje as mulheres estão muito mais trabalhadeiras do que os homens. Hoje os títulos de propriedade eles dão para as mulheres, porque mulher não faz rolo, homem faz. Mulher cuida dos filhos. Vai ver se tem algum título de propriedade. O presidente deu não sei quantos mil títulos de propriedade para as mulheres. Mulher está sendo muito responsável, muito mais responsável do que o homem. Hoje ela cuida da casa. Uma das audiências últimas que eu fiz no fórum trabalhista, eu cheguei lá do ônibus que leva os advogados gratuitamente até o metrô. Tinha 11 mulheres, só tinha eu de homem. De homem não, velho, né? As mulheres hoje, Deus deu às mulheres uma autoridade. Elas têm ainda que ser submissas ao marido, ela tem que respeitar o marido, da mesma forma o marido tem que respeitar a mulher. Mas desde o começo da Bíblia, não tem uma palavra na Bíblia de que a mulher seria objeto como os homens a fizeram. Pelo contrário, o que Deus falou para Débora: Débora, desperta, Débora. Desperta, Débora. Senhor, eu juíza, mulher. Pois é, vai ser. Então, os idiotas pegam a cultura e querem trazer a cultura. Não, a cultura não. É a palavra. É a palavra. É a palavra. A maneira de estar livre do engano do diabo então, é buscar a verdade. Viver o estilo de vida ensinado pela palavra de Deus. Você não precisa de engano. Não, você vai viver a palavra. Você chega na igreja lá, aqui tinha uma aqui, né? Perto de casa, descendo no Bradesco, eu tinha uma igreja, eu fui lá pregar, sobrou mais 10 minutinhos para pregar. Um caía, outro falava línguas, outro rolava, outro dançava, outro pulava, outro rolava. Agora vai pregar, 10 minutinhos. Isso não muda nada na vida das pessoas. Isso não muda nada. O que muda não é o que você faz aqui, irmãos, é o que você vive lá fora. É o que você vive lá fora. Olha, eu fui lá no escritório do Sandro, conversei com o Sandro. Olha, ele fez a coisa honesta, ele me orientou direito, ele foi honesto comigo, o que ele falou está certo. É isso aí! É isso aí! Não é você ficar sapateando na igreja e depois vivendo um engano. De jeito nenhum. Então a Bíblia mostra, meus prezados irmãos, Jesus mostrou que ele veio santificar na verdade. Como é que é? Como é que eu vou santificar? Na verdade. Como é que eu vou santificar? Na verdade. E onde que está a palavra? A tua palavra é a verdade. E eu não me impressiono com pastores que falam bonito. Eu me impressiono com a palavra. Com a palavra de Deus. É triste quando eu vejo uma pessoa assim, da Convenção Batista Carioca, por exemplo, que se envolveu com política a ponto de jogar o ministério no lixo. É a palavra. Saiu fora da palavra. Olha aí o quarto. Terceiro quarto. Através de Cristo e por meio da graça de Deus, poderemos ter vitória sobre os grandes Satanás. Satanás fará guerra contra todo o povo de Deus. Irmãos, você não vai se vencer Satanás porque você é crente. Membro da Igreja Batista Renovada da Graça.
Não. Você vai vencer Satanás se você tiver uma nova natureza. Uma nova natureza. A palavra de Deus fala assim: a nova natureza é um novo caminho a seguir. É uma nova caminhada. É uma nova caminhada. A vitória não está em nós. A vitória está em Cristo. A vitória está no Espírito Santo. A vitória está em você viver por Cristo. A vitória, meus prezados irmãos, está na realidade impulsionada pelo entusiasmo da presença de Deus. A vitória está no desejo de você servir a Deus. A vitória está no desejo de você fazer a vontade de Deus. A palavra diz assim: tenha bom ânimo. Tem de bom ânimo. Na língua, a Bíblia em linguagem de hoje fala assim: tenha coragem. Então, você precisa ter coragem. Coragem de dizer não. Coragem de dizer não para o mundo. Coragem de dizer não para você mesmo. Coragem de dizer não para você mesmo aquilo que você não pode fazer. Então você tem que enfrentar o engano dizendo não. Ah, mas é muito difícil. Pois é, Jesus disse mesmo que esse mundo você teria aflições. E que as aflições são difíceis. As aflições são difíceis. Mas, querido, uma coisa eu digo: nós vivemos através de enganos. O mundo, Satanás está aí para enganar, para colocar coisa mais fácil, para tentar. Todo mundo quer isso. O que aconteceu? Agora os políticos mandaram você ficar em casa. Manda agora, é o seguinte: agora nas eleições fica em casa, não vai votar. O mundo é assim. O mundo, meus prezados irmãos, ele simplesmente coloca um engano na sua vida. E você vai ter aflição. Não vai ser fácil. O crente precisa ter coragem para enfrentar. Hoje em dia, mas espera um pouquinho. Trabalhar é difícil. O mais fácil é roubar. O mais fácil é enganar. O mais fácil é levar um tapa. O mais fácil. É isso que é mais fácil. Não é assim. Não é desse jeito. Eu estava com a minha luz lá embaixo, apagada, deu lá um curto-circuito, chegou um homem lá, eu peguei para ele, veio e estava tudo bem. Aí ele começou, eu liguei com o Google, né? O Google, as pessoas cobram R$200 por hora. Eu falei, muito caro, porque eu não conheço a pessoa, pode ficar 3 horas aí. O senhor me dá o preço. Ah, tudo bem, mas não é porcaria, vai cheio. Só pode ficar tranquilo. Não, eu quero o preço antes. 1 hora depois está consertado. Ah, está consertado. Tá bom. Quanto que é? 1.620. Eu falei, escuta aqui. O senhor está falando sério? Pois é, então vamos fazer o seguinte: eu vou pedir uma perícia, vou ver o serviço que o senhor fez, se valer 1.620 eu pago. Porque eu podia pedir ao Porto Seguro, tem um grupo de prestador de serviço também que cobra R$200 a hora. O Google tem um grupo de prestador de serviço que cobra R$200 a hora. Eu não queria eles. E além disso, eu comprei as ferramentas que não trouxe ferramenta nenhuma, eu tive que comprar. Ah, vamos dentro de casa. E veio um crente, um irmão da igreja Assembleia de Deus. Ele falou, pastor, isso é um roubo, paga não. Ele falou, e foi ele que fez, ele não sabia fazer. Depois de tudo aquilo, eu fiquei para ele, olha, eu vou dar para o senhor R$600. Na metade o senhor pediu, olha, mas mesmo assim é um roubo. Mas não ter briga, não ter problema, nunca mais quero o senhor aqui na minha casa, nunca mais.
Se alguém fazer uma pergunta do senhor, eu vou dizer que o senhor é um rolando. Falei algumas coisas boas para ele, que ele devia ouvir. O senhor dá mais 80 da ferramenta que eu comprei? O senhor vai precisar dela aí. Tá, 680, olha. Virar 680 foi assim, só pela misericórdia. Mas depois, eu paguei 680, aí ele chegou. Fui atrás da ferramenta, não tinha quanto ferramenta embora. E basicamente fui embora. As pessoas vivem de engano, gente. As pessoas vivem de engano. Nesse mundo, qualquer coisa, a pessoa não tem, sabe? Por isso, quando você conhece um profissional que é honesto, você dá valor. Não. Esse irmão mesmo que fez lá, que veio junto com ele chamou no canto do pastor. Ele me prometeu que vai dar 100 reais para vistos, que ia cobrar 200 reais do senhor. Não pague mais o visto, porque 200 reais está bem caro. Mas eu não ia brigar. Sabe, acontece o seguinte, eu quando fico nervoso, o coração também começa a doer, o peito começa a doer. Então é melhor, né? Vivo eu ganho outro, morto não ganho mais nada. Né? Então eu falei, tá bom. Então na realidade nós vivemos engano. Então, por exemplo, você procura advogado, será que está certo? Vai no escritório, chega lá, vai no escritório do Sandro, eu quero lá porque eu sei que ali não tem engano, o que ele vai falar é verdade. Vai lá, é verdade. Ele pode cobrar, você cobra, vai. Depois falou o serviço dele, então, se não quiser fazer, ele faz. Se você quiser fazer, se ele quiser fazer de graça, o problema é dele. Então nós vivemos de engano, aqui o mundo é de engano, o mundo vive de engano. Mas irmãos, o pior engano é o do diabo. O diabo nos engana. Ele começa a dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, não faça não. Viva na luz. Seja honesto, seja sincero, use a palavra, a tua palavra é verdade. Escondi a tua palavra no meu coração. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de Deus. E se a palavra do pastor estiver sendo a palavra de Deus, então essa seja a minha palavra, porque ele falou a palavra de Deus. Porque o mundo passa, a consciência passa, mas a palavra de Deus permanece. A palavra que eu prego para os irmãos hoje é aqui. E eu ouvi do meu pai, quando eu era do tamanho desse menino, ou menos, é a palavra. E a palavra foi transferida. E os filhos e os parentes que querem a palavra, hoje, eles estão felizes. Os meus sobrinhos, que são muito velhos já, filho da minha irmã, mandaram um recado para mim, dizendo, olha, nós estamos todos separados, que realmente faz muitos anos que a gente não vê, acho que faz mais de 30 anos que nós estamos separados, eu tenho que juntar e etc, tal, mas eu não tenho tempo, né? Eu tenho a igreja deles, eu estou 45 anos no ministério da minha igreja, a igreja tem dado muito trabalho e tal, eu falei, mas eu também não tenho, você aprende, olha, não tem, mas vamos marcar um dia. Então a palavra que meu pai pregou, quando meu pai era jovem e eu era criança, é a mesma palavra que eu estou dizendo para vocês hoje, é a mesma palavra que meu sobrinho está pregando até hoje, mas hoje apareceu em igrejas, por ser igrejas, apareceu as igrejas que falam assim, eu fui curado, amém, Deus cura, crente, Deus cura. Mas fala, irmão, conta a bênção. Eu tive uma bênção que eu fui curado. Aí chega o ponto e fala, conta a bênção, irmão. Olha, a bênção é que eu aceitei Jesus e hoje eu salvo para Jesus. Não, eu quero contar a bênção. A bênção é que você ficou rico, a bênção é que você foi curado, a bênção é que Deus te abençoou, que você é crente e salvo por Jesus Cristo, não é bênção. Essa aqui é a maior bênção. É engano de Satanás dizer que bênção é, não, irmão. Não é, a gente vive, não dá para, vive com as pessoas que têm, 12, 20, mas acontece que a bênção. Então, quando nós pensamos, meus pesados irmãos,
na palavra de Deus, ela diz: olha, tenham paz. Tenham paz. Tenham paz. Olha o que Jesus disse: eu venci o mundo. Eu venci os enganos de Satanás. Eu venci todos os enganos de Satanás. Eu venci o mundo. E vós vencereis. Quando o diabo achou que tinha foi na vitória. Vamos fazer o seguinte. Esse Jesus aqui, ó, ele diz que é filho de Deus. Mas isso não dá morte. Ele não dá morte. Filho de Deus, tudo bem. Mas ele disse que ele é rei. E se não julgares ele, se não matar ele, é amigo de César. Entrou na política esse jeito. Aí conseguiram, crucificam o diabo. Tá vendo, miserável? Vai ser crucificado, eu parei de crucificar você. Acabou a sua vida. Acabou, você não vai pregar mais, não vai fazer mais. Só que o diabo não sabia que esse era o plano de Deus mesmo. Para ele ressuscitar. Para ele ressuscitar. E para ele ser o nosso Senhor. E para ele ir para o céu e mandar o Espírito Santo na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos neste mundo. Os enganos de Satanás é muito grande. E nós teremos aflições. E nós teremos problemas. E nós teremos dificuldade. Não é fácil. Mas a Bíblia diz, Jesus disse: eu venci. E vocês também vencem. Vocês vencem. Amém. Vocês são vencedores. Nós somos vencedores. Vocês vencem. Pode ter problema, pode ter dificuldade, mas vocês vencem. Vocês são vencedores. Eu salvei para que vocês não precisem passar por engano de Satanás. E vamos, é por isso que nós somos salvos. Porque não precisamos. A Eva disse: peraí, está comendo fruto, mas você será igual a Deus. Agora já é diferente. Se eu vou ser igual a Deus, agora é diferente. Eu quero ser igual a Deus. Eu quero. A primeira coisa que descobriram que eles estavam pelados. Nenhuma maldade. Nenhuma maldade. A primeira coisa que eles descobriram que estava pelado. Antes que eu possa ser largado de pelado, eles olhavam a sombra para não ver os caras pelados. A primeira coisa que veio foi isso. Primeira coisa é maldade. E cada um tem um jeito de maldade. Cada um tem. Um tem maldade de olhar para as pernas da mulher, outro tem maldade de olhar para o cabelo do homem, outro tem maldade de... Então, a primeira coisa... Espera um pouquinho. Ficar igual a Deus? Não. O que foi? Engano do diabo. Porque Deus não tem maldade. Deus tem amor. Deus tem bondade. Deus não tem maldade. Por isso, queridos irmãos, você precisa sair fora do engano. Guarda a palavra. Guarda a palavra. A palavra que o pastor está dizendo. A palavra que você ouve. A palavra que você lê. A palavra que você escuta. A palavra de Deus. É a única maneira de você não ter engano. A Bíblia diz assim, maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.
Eu quero que você ore agora pela sua vida, dizendo: Senhor, me dê forças para vencer os enganos de Satanás. Todos os enganos. Todas as vezes que eu, pastor João, caí nos enganos de Satanás, o prejuízo foi grande. Todas as vezes. O que nós queremos que você olhe agora. Senhor, eu não quero cair no engano no cuidado dos meus filhos, no cuidado com a minha esposa, no cuidado com o meu marido, no cuidado com a minha igreja, no cuidado com a tua palavra. Senhor, eu não quero cair no engano de Satanás. Eu quero ser vitorioso. Eu quero ser vitorioso. A pastora Helena vem orar por nós. Oremos, irmãos. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus misericordioso, um Deus que cuida de nós, Senhor, um Deus que nos ama tanto, Senhor Jesus, que providenciou, Senhor, a nossa salvação. Obrigada, Pai, obrigada por Jesus, aquele que nos ajuda e que nos faz vencer todo o engano do maligno. Ó Deus, livra-nos do mal, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus, que nós possamos estar cada vez mais ligados a Ti, que nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor, para que nós possamos enxergar com os olhos espirituais, Senhor, enxergar os enganos do maligno e não cairmos nesses enganos, ó Deus, que nós possamos estar vigilantes, que nós possamos estar despertos, ó Deus, para enxergar aquilo que o maligno tem lançado contra nossas vidas, contra nossa família, Senhor, contra nossos filhos. Ó Deus, que nós possamos enxergar com antecedência. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver aquilo que o maligno trama contra nós, ó Deus, e que nós possamos, Pai, buscar em Ti todas as forças necessárias, Senhor, porque Tu és vencedor e és aquele que nos ajuda a vencer, aquele que prometeu que nós seríamos mais do que vencedores, Senhor. Ó Deus, que nós não venhamos a cair nos enganos de Satanás, Senhor, mas que nós possamos estar seguros nas Tuas mãos, na certeza, Senhor, que Tu és aquele, ó Deus, que está conosco, que nos faz mais do que vencedores. Pai, abençoa cada um de nós, meu Deus. Abençoa-nos nessa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana que estejamos guardados por Ti, uma semana que nós possamos estar com os olhos espirituais abertos e enxergar, Senhor, toda a trama maligna contra a nossa vida, e que possamos nos afastar, Senhor, dos enganos do maligno, que nós possamos nos segurar em Ti, Senhor, e vencermos todas as ciladas de Satanás, Senhor. Cuida de cada um de nós, abençoa nossas vidas, ó Deus, e ensina-nos a andar nos Teus caminhos e a fazer aquilo que é da Tua vontade, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja por todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. E Deus abençoe.